A paz do Senhor Jesus, chegamos, né, gente, nessa terça-feira, debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo, tá, gente? O Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso e pode ter certeza que Ele já está aí com você, pode ter certeza que Ele já está sondando a sua mente, Ele já está sondando o seu coração e Ele age no tempo certo, tá? Ele age na hora certa, tá, gente? Jesus, Ele não tarda. Como nós ouvimos por aí que Jesus tarda, mas não falha. Isso para mim é ridículo, porque o Senhor Jesus, Ele chega na hora exata, no momento certo, tá? Pode ter certeza que Ele te ouve, pode ter certeza que Ele te vê, porque Ele é Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 4, e vamos ler o capítulo todo, né? Como vocês sabem, nós trabalhamos muito a leitura, né? Que eu quero falar para vocês é o que está na Bíblia. Eu não quero falar coisas da minha emoção. Eu só quero falar aquilo que diz a respeito da palavra do Senhor, né? Então vamos orar, né, gente, para iniciar esse devocional. E pode ter certeza que o Senhor Jesus vai falar ao teu coração, Ele vai esclarecer muitas coisas. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Senhor, debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia. Senhor Jesus, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas nós precisamos do Senhor, Pai. Quebra todo o mal, Pai, toda artimanha do inferno venha caindo por terra. Esteja de frente, Pai, deste vídeo, Pai, esteja neste quarto, Pai, esteja na casa desta pessoa que parou para assistir. E que a tua graça, Pai, a tua misericórdia venha estando com cada um, Pai. E eu repreendo, Rei da Glória, tudo que não vem de ti. E que só venha prevalecer a tua vontade, que só venha prevalecer o teu querer. Porque a tua vontade, Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É isso que nós oramos, isso que nós te agradecemos. No nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, né, gente? Vocês que estão assistindo os vídeos, vocês vão perceber que nós estamos falando sobre 1 Coríntios, né? Vamos dar uma recapitulada, né? Nós sabemos que foi Paulo, juntamente com seu irmão Sóstenes, que estava escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, tá? É o Senhor Jesus que está falando aqui, né? É Deus, né, que está falando, né? Porque todos nós sabemos que Paulo, né, antes ele era Saulo, ele era perseguidor, ele matava cristãos. Mas teve um belo dia, né, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus e agora ele como nós podemos dizer, é um dos inspiradores para nós, né, que somos crentes, que somos cristãos hoje em dia, né? E nós sabemos também que ele recebeu cartas, né? Ele recebeu cartas da cidade de Corinto, né? Falando sobre as coisas que estavam acontecendo lá, né? E ele, com o dom espiritual, com a sabedoria, né, dada por Deus, ele foi dando conselhos, né? Ele foi dando conselhos para como que a cidade de Corinto ela ia se comportar, né? Ele estava aconselhando, né, com de acordo com a intimidade que ele tinha com Deus, né? Ele foi dando conselhos, né, para a cidade de Corinto, né, que nós lemos, né, no capítulo 2, a mensagem a respeito do Cristo crucificado, né? Que ele fala também sobre o discernimento do Espírito de Deus, né? Os dons que vêm do Espírito, que somente quem tem o Espírito Santo, né, pode entendê-los, né? Porque essas verdades são loucuras para pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual, né? Nós falamos no capítulo 3, servidores de Cristo, né? Que não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo, né? Porque nós somos companheiros de trabalho, tá, gente? Nós não somos rivais, nós somos companheiros de trabalho, né? Nós estamos aqui para cooperar para o reino de Deus. E agora,
capítulo 4, né, sobre os apóstolos de Cristo, que diz assim a palavra de Deus: vocês não devem tratar como servidores de Cristo. Perdão, gente. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não vem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora, esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra, né? Paulo, ele nos diz isso, né? Porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Deus, ele não escolhe, assim, no sentido, ele não faz acepção. Eu vou escolher esse porque esse é mais bonitinho. Eu vou escolher esse porque é mais magrinho, é mais gordinho. Não, Deus, ele não faz isso. Então, obviamente, ele nos ensina que nós não devemos desprezar a outra e se orgulhar de uma pessoa, né? Fazer acepção, fazer diferença. Jesus não gosta disso. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Né, gente? Isso aqui é muita verdade. Porque muitas das vezes, né, Deus, ele nos exalta, ele nos dá dons, ele nos dá tudo o que nós temos. E muitas das vezes nós deixamos o orgulho, deixamos o pecado da santidade, né? Aquelas pessoas que elas querem ficar cuspindo santidade, né? Isso eu acho ridículo, né? Porque nós somos todos iguais. Não é porque que eu estou fazendo esse vídeo aqui, não é porque que eu oro, que eu sou melhor do que você que não faz isso. Porque isso é tudo que Deus me deu, sabe? Isso não é uma coisa vinda de mim. Porque tudo que vem de bom de mim, pode ter certeza que é o Senhor Jesus, não sou eu. Mas tudo que você vier ver de mal, pode ter certeza que essa é a Vânia. Porque nós somos, gente, mortais. A nossa carne, ela é inclinação para a morte, né? Então, tudo que você vê de bom nos seus pastores, nos líderes da sua igreja, ou em pessoas que se dizem cristãs, tudo que você vê de bom nelas, pode ter certeza que é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. E tudo que você vê de mal, pode ter certeza que é ela, porque nós somos maus. A palavra do Senhor Jesus diz isso, né, gente? Aqui onde eu moro está um calor que os mosquitos, misericórdia, né? Porque às vezes nós nos comportamos, por exemplo, quando nós prega bem, quando nós ora bem, quando nós canta e a presença de Deus desce, aí a gente acha que é a gente que está fazendo isso, mas não é o Senhor Jesus, é a misericórdia, é a graça dele que faz isso, né? Porque até a palavra do Senhor diz, né, que é por causa da graça que nós não somos consumidos, né? Aí o 8. Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês, né? Aqui Paulo está falando naquela questão, né? Quando nós exaltamos o homem, quando nós colocamos o homem no pedestal, né? Ai, meu Deus. Que bom. Aí ele está falando, que bom que vocês, se vocês fossem reis de verdade,
para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar, né? Somos como pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculos para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estar unidos com Ele, né? Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como imundície deste mundo, né? É igual aquilo, né? Nós seres humanos, né? Muitas das vezes nós damos valor para aquilo que não é para a gente dar valor. Nós colocamos no pedestal pessoas que não é para colocar, né? Paulo está dizendo, colocam reis, mas se fosse reis de verdade, todo mundo ia reinar, né? E ele diz aqui que nós cristãos, né, nós somos considerados lixo, né? Olha o que Paulo, né, estava passando, né? Olha só como que era a guerra, como que era a luta espiritual, né? Ele não tinha, eles, né, que ele está falando aqui no plural, né? Hoje nós somos privilegiados por nós ser cristãos, por nós falar de Jesus e nós poder ir para nossa casa em paz, nós poder sair na rua, nós poder botar hinos na nossa casa, sabe, gente? Nós somos privilegiados, sabe? Nós somos privilegiados e nós só entendemos o valor quando a gente perde. Isso é muita verdade. Nós só conseguimos entender o valor de uma oração, o valor de você abrir a sua Bíblia dentro de casa e ler, orar, quando você não pode fazer, né? Quando você não pode fazer. Aí você entende, né? Aí você entende que, meu Deus, sabe, é muito valioso. Aí você fica se olhando, meu Deus do céu, eu tinha e eu não valorizei, né? Aí tá falando aqui, né, quando somos insultados, né? Ele tá dizendo aqui que nós temos que nos comportar assim. Quando nós somos amaldiçoados, nós temos que abençoar, sabe? Hoje em dia, gente, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, não é por causa de Jesus, porque Jesus continua o mesmo, mas é por causa das pessoas que dizem que professam a fé no Senhor Jesus, elas estão sujando, elas estão manchando o evangelho, sabe? Tem pessoas que oram até, como posso falar, oram para Deus matar, oram para Deus colocar no leito. Gente, isso é ridículo. Olha onde nós chegamos, olha o caos que nós chegamos. Eu orar para Deus matar, que Jesus você conhece. Que Jesus é esse que foi apresentado para você. O Jesus que eu, Vânia, conheço, é o Jesus que levanta quando a pessoa está caída. É o Jesus que faz a solução quando não tem mais solução. É o Jesus que quando está o caos, ele vem com a calmaria. É o Jesus que quando ele chega, o demônio vai embora. Sabe? E hoje nós vemos pessoas que têm 40 anos de igreja, que têm 60 anos. Gente, tempo de igreja não diz nada. Eu posso estar 1000 anos na igreja, mas se eu não conheço Jesus, não adianta. Sabe, gente? Porque nós temos que entender que religiosidade é diferente de Jesus. Se nós ler em Tiago, né, que eu até botei aí, né, que quando você faz canal, né, no YouTube, eles pedem para você colocar alguma frase ou coisa assim, e eu botei Tiago 1:27, que a religião que agrada a Deus é aquela que ajuda o órfão, que ajuda a viúva,
os pobres, né, na sua aflição, né? O que o Senhor Jesus está querendo dizer, né? Que nós temos que ajudar pessoas, né? Viúvas, assim, no caso, né? Que não tem mais o marido, né? Não tem mais, vou botar assim, o provedor. Claro que hoje em dia nós estamos em outros tempos, né? Hoje em dia mulheres trabalham, né? Mas tem muitas que estão com filhos e não tem condição. Perdeu o seu esposo, perdeu o seu cônjuge e infelizmente passam dificuldade, né? Então, o Senhor Jesus quer que nós faz isso, sabe? Se nós vê alguém passando fome, alguém com sede, nós pegar da nossa água. Se eu tenho um copo com água, eu pegar metade da minha água e dar para essa pessoa e metade fica para mim, sabe? É isso que é Jesus, sabe? Jesus é isso. Gente, Jesus, ele não é saião. Jesus, ele não é roupão. Jesus não é coque. Jesus não é isso. Jesus, ele quer que nós façamos a diferença. Jesus quer que quando nós vê uma pessoa sendo atormentada por demônios, né? E nós ir ali fazer uma oração e essa pessoa ser libertada e ser transformada. Esse é o Jesus que eu conheço. E se não bate com o Jesus que você conhece, repense. Sabe, gente? Jesus não é prosperidade, tá? Jesus não é você ter vida boa. Jesus não é você ser rico, como nós vemos por aí. Vem para tal culto que Deus vai abrir tudo. Eu creio que Deus, ele abençoa. Mas eu creio também que a prioridade, o primordial de Jesus é libertar as almas. Sabe? É me libertar do tormento eterno. Gente, que quando nós morrer, segue-se o juízo. Isso aqui que você está vendo vai apodrecer, os bichos vão comer. E a minha alma, para onde vai? A sua alma, para onde que ela vai? Sabe? Então vamos continuar aqui. Onde nós paramos é... Ah, tá. 14. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo, por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los e lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensina em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos, de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder, né? De ação, né? O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com chicote ou com o coração cheio de amor? Né? Aqui é uma pergunta, né, gente? Gente, porque quando eu tive um meu encontro com o Senhor Jesus, sabe? Ele veio com amor, sabe? Jesus, ele nos repreende, sim. Mas é manso, ele é suave. Ele chega pra mim e diz, Vânia, você fez isso, você errou isso. Mas eu estou aqui para mudar, eu estou aqui para te libertar, para transformar a sua vida. É isso que Jesus, ele faz. Jesus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer, sabe? Por exemplo, você aí, se você tem algum vício, né, de bebida, vícios, né? Jesus é aquele que ele pode tirar isso de você, ele pode te libertar disso. Ele pode fazer porque ele é Deus, ele te criou, ele é o seu Pai, ele é o seu Salvador. E ele tem poder para fazer tudo. Gente, vocês têm noção, o Senhor Jesus tem poder para tudo, é só nós falar com ele. É só nós orar e pedir para ele. Gente, Jesus é muito real. É só você ter fé. É você se desvaziar de você e se encher dele. Tá? Agora vamos ler capítulo 5. Imoralidade na igreja de Corinto. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual.
tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a sua própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar de meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito e agindo como se estivesse aí. Já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entregue esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros, né? Aí vocês serão como massa nova e sem fermento. Como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, né? Quando nós lemos aqui, né? Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa, né, gente? No caso aqui era de um homem, né, que ele estava tendo relações com a sua madrasta, né? Estamos falando aqui a respeito do pecado, né? O que Paulo está querendo dizer para nós? Que muitas das vezes nós ficamos, mas só que é um pecadinho, mas só que é uma coisa pequenininha. Aí aqui está falando, um pouco de fermento já fermenta toda a massa. Só esse pecado pequenininho, né, que você diz que é pequeno, já te contaminou todo, sabe? Já te contaminou. Aí o jeito que você olha o mundo, o jeito que você olha as coisas, tá tudo contaminado. Já não tem mais a pureza do Senhor Jesus, né? Aí aqui, ó, porque a nossa festa de Páscoa está pronta. Agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício, então vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade, né, que nós acabamos de falar. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas vocês teriam de sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar o que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Né? Eles estão querendo falar da questão do pecado, né? Porque, como Paulo falou aqui, né? Se nós fôssemos nos afastar, né? Se nós fôssemos nos afastar de pessoas que não professam a mesma fé que nós temos que sair deste mundo, né? Mas Paulo está falando a respeito da aliança, que tem muitos cristãos que conhecem a palavra de Deus, sabem de Deus e têm aliança com pessoas do mundo. Mas é o meu parça. Mas é não sei do que. Jesus não se agrada disso, sabe? Jesus, ele quer que nós oramos por essas pessoas, né? E pedir para Deus a libertação e a salvação, sabe? Porque, claro que aqui a gente não está falando a respeito de se desfazer, fazer acepção, gente, não é isso, tá? Porque nós, gente, nós cristãos, eu, você que está vendo aí, nós somos um livro aberto, nós somos uma Bíblia aberta, que as pessoas do mundo lê, elas vê, sabe? E nós sabemos como são as pessoas, sabe? Nós sabemos como vira um escândalo, né? Quando um cristão, ele não se comporta de acordo com o que Deus quer, sabe? Então vira um escândalo, sabe? Se você vê agora o seu pastor sentado num bar, sabe? Com os amigos dele que bebe e ele tá lá sentado nessa roda, sabe? Que testemunho, o que eu estou fazendo, como que as pessoas estão me vendo, sabe?
Entendeu, gente? Porque nós somos a diferença. Nós fazemos a diferença, sabe? Nós fazemos a diferença. E Paulo, né, ele está falando na questão do nosso testemunho, sabe? Paulo aqui está falando da questão do testemunho que nós estamos dando. Porque tem muitas pessoas, gente, que saem da igreja, que não buscam a Deus por causa dos outros, sabe? Não buscam por causa dos outros. Aí eu não busco porque meu pai, ele era pastor, mas traía a minha mãe. Ah, porque a minha mãe, ela era missionária, mas ela não tinha tempo para casa, sabe? Então tem muitas pessoas assim, com essas mentes pequenas, sabe? Com esses cérebros de minhoca, né? Mas eu creio que o Senhor Jesus vai trabalhar na vida dessas almas, dessas pessoas, porque Ele tem poder para tudo, né, gente? Porque somente você sabe o peso e o significado do seu chamado, só você que tem que dar essa importância. Não espere que o outro dê, porque o outro ele não vai dar essa importância, ele vai banalizar. Mas você que sabe do seu chamado, você tem que sim, que validar o seu chamado, né, gente? Que vocês vão ficar com essa palavra, tá? Que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês, tá, gente? O Rei da Glória está voltando, né? Enquanto ele não volta, nós continuamos aqui falando dele, explicando para vocês. Isso serve para mim também, porque o mesmo Deus que fala com vocês, ele primeiro fala comigo para falar com vocês. Fica na graça e no amor do Senhor Jesus.